de Elul, 5.000. Shalom, shalom, 11 de Elul, 5.784, a contar da criação. 14 de setembro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então hoje nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, que é a Parashá Ki Tetseh, que significa quando saíres à guerra. Já vimos os detalhes, de quando saíres à guerra, que começa principalmente, com o nosso eu interior, Ou seja, aonde a nossa conexão é exatamente a nossa primeira grande batalha. A nossa primeira grande batalha chama-se contra o nosso ego, o nosso eu, Então, esse é o princípio de Ki Tetseh. E, obviamente, na nossa jornada diária, com referência ao nosso dia a dia, nós estaremos aí, sem sombra de dúvidas, a nossa guerra contra as hostes espirituais da maldade, o mal, as trevas, tudo aquilo que é contrário à vontade de Hashem e à sua sagrada escritura, Por isso louvamos a Hashem de poder fazer com que cheguemos a esse momento, de estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ketivá verhatimá tová umetuká, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce, que é exatamente as preparações nesse mês de Elul para as grandes festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. São festividades que temos aí pela frente, envolvendo aí o mês de outubro, e depois teremos aí uma pausa, de festividades, e vamos aí chegar mais para o fim do ano gregoriano, para chegarmos em Hanukkah, ok? O nosso tema de hoje, ele é principalmente sobre a questão, lembrar Amaleque, Então nós temos o aspecto lembrar Amaleque, literalmente falando do povo judeu, e lembrar Amaleque exatamente sobre a questão, de judeus e não judeus estarem na sua luta diária contra os Amaleque da vida que temos por aí. Então por isso nós vamos ficar focados principalmente dentro do campo, lembrando Amaleque. Então na nossa porção, 49ª do ciclo 5.784, e a 6ª porção dentro do livro de Devarim, estamos no livro de Deuteronômio, e no capítulo 25, versos 17 em diante, 17 até o verso 19, nós temos aí a respeito de lembrando a Amaleque, Então vejam bem o que a palavra traz para nós dentro desta leitura. Primeiramente nós temos aí verso 17. Lembre-se do que Amaleque fez a você no caminho, quando vocês saíram do Egito, como eles surpreenderam você no caminho e aniquilaram todas as pessoas mais fracas que estavam mais atrás de vocês. Quando você estava sedento e fatigado pela viagem, e eles não temeram a retribuição de Deus por terem afligido você. Consequentemente, quando Deus, seu Deus, livrar você de todos os inimigos à sua volta, na terra que Deus, seu Deus, está dando a você como uma herança a ser mantida como uma posse, você destruirá cada homem, mulher, criança e animal pertencentes a Amaleque, para que você apague qualquer lembrança de Amaleque de sob os céus. Não esqueça o que eles fizeram a você. Então, no primeiro plano, nós temos exatamente o aspecto de Amaleque, depois da passagem pelo Mar Vermelho, Mar de Juncos,
né, Amaleque não teve medo de atacar o povo judeu. E o que Amaleque estava querendo dizer com referência a esse ataque? Amaleque sabia que seria vencido, que não teria como vencer o povo judeu em hipótese nenhuma, porque Deus já tinha mostrado lá nas 10 pragas do Egito o seu poder em abençoar e proteger o povo judeu e aniquilar os inimigos do povo judeu. Amaleque viu exatamente o que aconteceu com a travessia do mar e como que Faraó e o seu exército sucumbiram ali nas águas do mar de juncos. Então, Amaleque ele tinha certeza que ele não venceria o povo judeu, mas mesmo assim atacou. Ou seja, o significado disso, Amaleque ele foi frio, ele foi insensível e ele foi descaradamente ousado, porque o que ele queria mostrar para as nações que estavam, entre aspas, morrendo de medo do povo judeu, ele queria mostrar a todas as nações que sim, era possível atacar o povo judeu, mesmo que não vencesse, mas era possível atacar, trazer alguns danos, algumas vidas serem aniquiladas, etc, etc, etc. Mas não tinha como vencer o povo judeu. Tanto é que até a presente data ninguém venceu o povo judeu, ninguém destruiu o povo judeu. Por isso que se canta Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Então Amaleque ele foi exatamente nesse campo principalmente insensível e ele não teve medo de atacar o povo judeu. Ou seja, ele estava mostrando que era possível sim provocar danos ao povo judeu. Então por isso fala sobre Zahor, lembra a Amaleque, lembre-se do que Amaleque fez a você no caminho quando vocês saíram do Egito, né? O comentarista Rambam Maimônides, ele nos fala em Livro dos Reis, né, 5:5, ele diz: é um mandamento positivo lembrar-se constantemente seus atos perversos e sua emboscada para despertar o ódio por eles, como o versículo afirma. Lembre-se do que Amaleque fez a você. De acordo com a tradição oral, nos é ensinado, lembre-se com suas bocas, não se esqueça em seus corações, pois é proibido esquecer o ódio que temos por eles, né? Ou seja, não é exatamente para poupar Amaleque e a sua descendência. E o povo não obedeceu a Hashem, e Amaleque continua perturbando o povo judeu até os dias atuais. Ok? Então, por isso, lembre-se com suas bocas, verbalize realmente o que Amaleque fez contra vocês. Não se esqueça em seus corações, jamais deixe de, nos seus corações, esquecer realmente o que Amaleque fez por vocês. Não é proibido, pois é proibido esquecer o ódio que temos por eles. Em livro Maimônides, né, escreve em Leis dos Reis 5:5. Ou seja, o ódio aqui ele tem conexão exatamente com faça justiça a Amaleque e a sua descendência. O Sefer HaHinur diz: para nós é suficiente lembrar do assunto uma vez por ano, ou uma vez em cada 2 ou 3 anos. Se uma pessoa jamais mencionou isto com sua boca, pelo menos uma vez em toda a sua vida, então ele transgrediu, porque é uma mitzvah não esquecer. Minhat Hinur diz, assim de acordo com o Sefer HaHinur, parece que mencionar o que Amaleque fez uma vez na vida é suficiente, né? Shelah, é uma grande mitzvah pronunciar esta passagem, versos 17 a 19, do capítulo 25 de Deuteronômio. Todos os dias, para cumprir a mitzvah de lembrar
como está registrado em Torá, Shebir Tav, né, com referência a Parashá Kitetse, ok? Nos comentários do nosso Rebbe e de Rashi, lembrar-se do que Amaleque fez a você significa o ataque inesperado e furtivo de Amaleque foi calculado para abalar a crença do povo judeu em Deus e refrear seu entusiasmo por sua Torá e mandamentos. Então, nos comentários do Rebbe Menachem Mendel e nos comentários de Rashi, então vem nos trazer exatamente esse aspecto, né? Qual eram os objetivos de Amaleque em atacar o povo judeu? Entre outros detalhes, era exatamente para abalar a crença, a fé, a confiança realmente do povo judeu em Deus, né? E refrear o seu entusiasmo pela Torá e os seus mandamentos. Então, o inimigo do povo judeu é exatamente este, entendeu? Por isso que, entre vários segmentos religiosos, existem aí os chamados missionários, que querem evangelizar o povo judeu. Esta é uma estirpe da descendência de Amaleque. É uma forma sutil de Amaleque na atualidade, há algumas décadas para cá, né? Evangelizar o povo judeu. Eles precisam crer que o Messias já veio, a Torá está errada. Eles precisam acreditar que aquele que foi levantado lá no madeiro, lá é o Messias, é o Salvador, a Torá está errada. E eles conseguem enganar os judeus desavisados, os judeus que não são religiosos, os judeus que não são estudiosos da Torá. Então, os judeus que são judeus, mas que estão aí sobre água fresca, entendeu? Então, esses missionários conseguem enganá-los. Aí aparece um judeu dizendo que crê em Yeshua. E aí o mundo religioso faz a maior festa, dizendo: aí, os judeus estão se convertendo a Yeshua. E é tudo balela, é tudo mentira. O povo judeu não está se convertendo a outra religião de forma alguma. As raízes judaicas são muito bem fundamentadas. Há um povo, há uma boa quantidade de judeus no meio do povo judeu que não se esquece de Amaleque, mesmo que eles estejam travestidos na atualidade como missionários para evangelizar judeu. É uma forma astuta dos descendentes de Amaleque nos dias atuais para fazer com que eles percam o entusiasmo pela Torá e os mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, ok? Então esse é um outro detalhe. Ramã, na festividades, né, que nós temos aí de Purim, né, nos dias de Mardoqueu e Esther, né, Ramã era um descendente direto de Amaleque. Foi tomado pelo ódio ao povo judeu porque suas leis eram diferentes daquelas de qualquer outro povo, como consta no livro de Esther, capítulo 3, verso 8. Então, esses Amaleques, filhos de Amaleques, travestidos de missionários e companhia limitada, né, que querem evangelizar o povo judeu, certo? Tem essas raízes em Amaleque e Ramã, que significa que a maior bronca deles é que eles têm suas leis próprias e diferentes de todo outro povo. Eles têm uma forma peculiar de viver. Eles têm uma forma peculiar, né? O povo judeu tem uma forma peculiar realmente com referência a mandamentos. A Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Então, Ramã, uma forma, né, diferente do Amaleque lá atrás. Amã travestiu-se de um ministro
do rei Assuero, dizendo: há um povo entre nós, um povo diferente, um povo que não se dobra diante da sua estátua, eles não se dobram diante da tua imagem, ó rei, porque eles têm leis próprias, porque eles são diferentes dos povos que temos no nosso meio. E os descendentes de Ramã, de Amaleque, Ramã, os missionários travestidos de evangelizar judeu, eles agem da mesma forma. Os judeus não se dobram diante do ídolo. Os judeus não se dobram diante daquele que foi pendurado no madeiro. Eles têm leis diferentes. E começa a colocar opiniões, né, e sugestionando, né, as pessoas terem uma opinião contra o povo judeu, porque não tem hipótese nenhuma e não se dobram diante de ídolos. E por aí afora vai. Então eles começam a agir de que forma? Hoje não tem um Amaleque que ataca o povo judeu depois do Mar Vermelho. Não tem Ramã que está aí, um ministro de confiança do rei Assuero, para ditar uma sentença contra o povo judeu. Então agora existem formas diferentes, mais astutas, para que venham realmente, o povo judeu venha sofrer algum tipo de perseguição dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, da mesma forma, todos os amalequitas e ramãs de todas as épocas odiaram os judeus. Então, os missionários, não adianta falar que ama o judeu, que por isso está evangelizando o judeu. Mentira! Na realidade, os missionários, eles odeiam o povo judeu por causa do seu estilo de fé monoteísta com fundamento judaico. Eles estão dizendo para os judeus: a sua Torá e os seus mandamentos não prestam, não servem para mais nada. Por isso que agora nós temos um Novo Testamento. O Antigo Testamento não tem mais validade. Você está entendendo? Então é isso daí. Mas Amaleque, em um sentido mais amplo, representa todos os obstáculos e impedimentos que um judeu encontra em seu caminho para receber e cumprir Torá e suas mitzvot, com entusiasmo e alegria em sua vida diária. É o que acabamos de falar. Para que um judeu deveria se confrontar em tais desafios e dificuldades? A resposta é que cada judeu é dado a cada judeu é dado as forças necessárias para vencer estes amalequitas de todas as épocas. E é esperado que ele as use a fim de demonstrar a si mesmo e aos outros que nada o deterá, ou esfriará o seu fervor na observância da Torá e das mitzvot, de acordo com a vontade divina. E uma vez que ele reconhece que qualquer dificuldade que ele encontre é de fato um teste à sua fé em Deus, e ele decide firmemente enfrentar o desafio, ele logo verá que nenhum Amaleque de nenhuma espécie pode enfrentar os poderes divinos da alma judia. De fato, longe de serem obstáculos intransponíveis, eles se transformam em ajudantes e catalisadores para conquistas ainda maiores, sendo fundamentais na mobilização daquelas forças interiores que de outra forma permaneceriam dormentes. É o que nos escreve o nosso Rebbe Menachem Mendel no Rumash, no comentário sobre Lembrando de Amaleque. Ou seja, amados, por que um missionário cristão chega de um judeu e tenta evangelizá-lo? Porque Deus está permitindo ele ser testado, para que essa força interior que está na alma judia, monoteísmo com fundamento judaico, possa realmente florescer, possa realmente acender esta chama da centelha divina em seu interior. E ao resistir realmente às tentativas, né, de
de evangelização dos missionários, seja eles quem forem, certo? Ele sairá vitorioso e será grandemente abençoado por Hashem, porque não mudou a sua fé e a sua confiança no único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, aquele que é chamado de Adonai. E nós falamos normalmente Hashem. Agora, aquele que realmente se rende aos missionários e acaba fazendo a sua conversão para outro segmento religioso que não o judaico, o monoteísmo com fundamento judaico, né? Ele vai passar por sérios apuros, tanto no âmbito espiritual, como na sua nova jornada, né? Por quê? Porque sempre terá alguém que vai dizer assim, ué, você não é judeu? Ele vai falar, eu sou. E você agora está conosco, no nosso segmento de fé, você agora acredita que o Messias já veio, e que ele morreu, ressuscitou, foi lá para cima lá, e vai voltar de novo? Então ele sempre vai ser confrontado com a verdade que está inserida no seu DNA, da sua alma, criada pelo próprio Deus. Ele nunca vai ter sossego. Só terá sossego quando ele retornar, de fato, ao caminho do monoteísmo com fundamento judaico. Entendeu? E sempre vai ter alguém lá para espezinhá-lo. Você é judeu? Você está agora aqui? Mas antes você não acreditava no nosso Deus Trino? Antes você não acreditava que o Salvador, o Messias já veio, morreu, ressuscitou e vai voltar de novo? Agora você está aqui com a gente? Então sempre vai ter alguém para ficar ali cutucando ele. Entendeu? Até que de fato a centelha divina seja acesa e ele retorne às suas raízes. Ok? Esta é a realidade desses fatos que nós temos aí diante de nós, sem sombra de dúvidas, ok? Então, lembrar-se de Amaleque é uma obrigação que o povo judeu precisa ter, né? E daqui a pouco nós vamos ver para os Benei Noa como que nós lembramos de Amaleque, sem sombra de dúvidas, ok? Rashi ainda ele escreve sobre isso dizendo: eliminando tantos os homens quanto as mulheres, crianças e bebês, pois ovelhas, de modo que o nome de Amaleque nunca mais seja mencionado de novo, mesmo com relação a um animal, por exemplo. Este animal era de Amaleque, por isso que a ordem era para eliminar todo o Amaleque, tudo aquilo que estava ligado a Amaleque, né? Maimônides também diz: esta mitzvah é uma incumbência da comunidade como um todo, e não de cada pessoa individualmente, né? É um mandamento positivo lembrar o que Amaleque nos fez, sempre, e despertar verbalmente as pessoas para lutar contra Amaleque, né? Ou os Amaleques da nossa atualidade. Qual é precisamente o mal sutil de Amaleque tão perigoso, né? Então o nosso Rebbe, ele responde da seguinte forma: nossos sábios explicaram, ele conhece seu mestre e ainda assim se rebela intencionalmente contra ele, falando exatamente sobre a questão do judeu e Deus. Em outras palavras, nós não estamos falando aqui de uma crença que nega a existência de Deus, pois Amaleque conhece seu mestre, ele conhece muito bem a Hashem. Se Amaleque simplesmente negasse a existência de Deus ou defendesse a idolatria, qualquer judeu crente acharia o assunto fácil de ser rejeitado, não haveria problema algum. Era precisamente porque a filosofia amalequita reconhece a existência de Deus. Ou seja, Amaleque e a sua descendência sabe que há um só Deus, mesmo que tenha suas deturpações para baixo, mas sabe que acima de tudo e de todos há um Deus. E isso você encontra nos segmentos religiosos, a descendência de Amaleque.
Então, essa é a filosofia amalequita, reconhece a existência de Deus, porque conhece o seu mestre, que ela representa um perigo para o judeu, que poderia facilmente simpatizar com ela, e no final se rebelar contra Deus, e que Deus de fato não permite que cada judeu venha se rebelar contra Deus, indo para um outro segmento religioso, sem sombra de dúvidas, né? E justamente por Amaleque e a sua descendência não rejeitar a existência do único Deus, é por isso que as religiões acabam sendo facilmente, né, trazendo facilmente uma ilusão para o judeu desavisado que aquela religião é boa, ela é a religião de Deus, porque eles também acreditam que é um só Deus, apesar que para baixo tem as suas deturpações, entendeu? Então essa é a questão de Amaleque, é o seu estilo sutil, ok? Então, o judeu desavisado, ele fala para o missionário, há um só Deus, e ele responde, mas nós também acreditamos que há um só Deus. E nós, Benenô, precisamos tomar cuidado exatamente com isso. Por quê? Porque nós saímos do meio amalequita com as suas religiosidades, e muitas vezes você está numa conversação com quem ainda está na filosofia amalequita, e você fala, não, existe só um Deus. E ele vai dizer, não, mas nós também acreditamos que existe só um Deus. Eu não preciso sair do meu segmento religioso para ir para onde você está, porque eu também acredito que é um só Deus. Essa é a questão, é a forma sutil da filosofia amalequita de tentar seduzir as pessoas. Nós precisamos ter um fundamento muito mais do que simplesmente há um só Deus, entendeu? Para podermos despertar as pessoas para seguir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? É claro que isso é improvável de acontecer da noite para o dia, pois Amaleque não ataca imediatamente, dizendo a um judeu para parar de observar as mitzvot. A ameaça de Amaleque reside em tentativas mais sutis de desconectar o conhecimento do indivíduo de sua observância prática. Por exemplo, Amaleque poderia inicialmente dizer a uma pessoa para não se animar em observar as mitzvot, ou acreditar em Deus de um modo geral, mas não com absoluta certeza. Assim, o fato de esta voz, por assim dizer, aceitar de um modo geral a observância das mitzvot e a crença em Deus, poderia enganar a pessoa, levando-a a pensar que isso era algo kasher. Na verdade, no entanto, tais pensamentos representam uma das maiores ameaças que um judeu observante pode enfrentar: a ilusão, a sedução da filosofia amalequita. Com base nisso, nós podemos entender por que existem duas mitzvot separadas, onde fala lembrar e eliminar Amaleque. Ou seja, devido à sua fachada aparentemente aceitável, é preciso vigilância extra para assegurar que a pessoa não simpatize com a ideologia amalequita, de nenhuma maneira. Assim, enquanto no caso de outras nações perversas, a mitzvah de destruí-las, logicamente, inclui o requerimento, né, de despertar ódio por elas, no caso de Amaleque, despertar ódio por eles, designando essa tarefa como uma mitzvah à parte. Ou seja, a questão de eliminar, né, ela está conectada com a questão de ódio por eles, que significa você precisa ser vigilante para que absolutamente nenhum ponto, nenhuma vírgula da filosofia amalequita possa te seduzir. Então esse ódio significa rejeição completa à filosofia amalequita, rejeição completa contra toda e qualquer questão que esteja fora da Torá, das 7 leis de Noé
e os seus mandamentos. Esta é a questão essencial sobre a questão do ódio contra Amaleque e as suas gerações, ou a sua descendência. Então, o resultado prático disto é que, embora o mandamento de lembrar Amaleque somente seja despertado pela necessidade de eliminá-los, no entanto, mesmo numa época em que não seja possível eliminar a verdadeira nação de Amaleque, como nos dias da atualidade, ainda permanece importante eliminar qualquer simpatia por sua ideologia. E isso pode ser atingido hoje através da mitzvah de lembrar Amaleque. Ou seja, o judeu, por exemplo, ele não deve pedir preces para qualquer situação na sua vida para outro segmento religioso, porque ele estará realmente levantando-se contra o seu Deus. O Benei Noach, no mesmo prisma. Se você está no monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, e você tem um problema financeiro, um problema de saúde, um problema no emprego, na família, em qualquer área, e você pede para os Benei Noach preces em favor de tal situação para ser resolvida. Só que aí você não para com isso. Você às vezes tem um amigo, tem um parente, né, que está em outro segmento religioso, e aí você pede para essa pessoa fazer preces para você também. Você está sendo seduzido pela filosofia amalequita. E você cai na armadilha deles, onde o objetivo principal da descendência de Amaleque é fazer você perder o entusiasmo pela Torá, pelas 7 leis de Noa e os seus mandamentos. Então, por isso, o nosso Rebbe, ele comenta nesse sentido de que não seja possível eliminar a verdadeira nação de Amaleque nos dias atuais, porém, nós temos a mitzvah, tanto para judeus como para Benei Noach, nós temos a importância, a mitzvah, de eliminar qualquer simpatia pela ideologia amalequita, pela filosofia amalequita. E isso pode ser atingido hoje através da mitzvah de lembrar, zahor, lembrar de Amaleque. Ou seja, você precisa estar simplesmente arraigado em Hashem e na sua palavra, e não caia na ilusão, né, de que o meu parente, o meu amigo, né, seja quem for, pode ser uma pessoa muito querida sua, mas ela vive uma outra fé, ela vive um outro segmento religioso, e aí você vai pedir, de acordo com a sua necessidade, você vai pedir uma prece para essa pessoa também. Além de você pedir para os seus, né, para os seus amados Benei Noach, aí você vai pedir para alguém desse outros segmentos religiosos. Você caiu na sedução da filosofia amalequita. Então, isso serve para nós nos dias atuais, realmente, lembrar de Amaleque. E para completarmos isso daí, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão do poder da palavra, né, no sentido de que quando falamos ou escrevemos sobre outras pessoas, até mesmo uma conversa aparentemente inofensiva pode se transformar muito facilmente em uma fofoca ou calúnia, lashon hará, maledicência. Sempre devemos ter cuidado de falar e escrever de forma construtiva. Se o comportamento do outro nos parece inapropriado, devemos esclarecer as coisas com ele em particular e assim poupar a todos do sofrimento que resulta inevitavelmente do mal entendido, né? Então, aqui nós temos a questão sobre palavra, né? A palavra.
nós precisamos, assim como nós temos a mitzvah da palavra, lembrar, vocalizar, verbalizar o que Amaleque fez, nós também ao mesmo tempo temos a palavra sobre a questão, o cuidado que precisamos ter para falar do próximo. Amaleque e a sua descendência é algo à parte. O próximo, não falar mal dele, etc. e tal, é de fato uma mitzvah que nós precisamos tomar cuidado. A Amaleque, a restrição, ela é mais, vamos dizer assim, numa palavra simples para entendermos, é uma palavra mais pesada, porque Amaleque é algo destrutivo no último nível da fé e da confiança de uma pessoa em Hashem. Então, com Amaleque não se brinca, com Amaleque não se perde tempo, com a geração de Amaleque é eliminar, simplesmente isso. A partir do momento que você adentrou no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tudo aquilo que te lembra a idolatria do passado, dos segmentos religiosos, você precisa simplesmente eliminar na sua vida e na sua casa, na sua família. Lembra-te de Amaleque. Isso significa eliminar qualquer sedução da filosofia amalequita. Ok? Baruch Hashem. A nossa quinta porção do profeta Yeshayahu, né, está no capítulo 54, versos 1 a 10. 1 a 10, né? Para podermos realmente estarmos aí em Nahamu, Nahamu, Ami. Consolai, consolai o meu povo, assim diz o Eterno, ok? Daqui a pouco, antes de nós finalizarmos, né? Nós estaremos aí mandando o nosso shalom para algumas pessoas. E também temos aí alguns aniversariantes no dia de hoje para mandarmos um Mazal Tov daqui a pouquinho, ok? Baruch Hashem. Então, no capítulo 54, versos 1 a 10 de Isaías, o profeta Yeshayahu, então nós temos aí sobre a questão de Jerusalém na época da redenção. Capítulo 54, verso 1. Deus diz: ó Jerusalém, durante a época de exílio, você era como uma mulher estéril, que nunca deu à luz, já que você era uma cidade inabitada. Mas agora, na época da redenção, você pode cantar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Então, no início da quinta porção do profeta Yeshayahu, então fala exatamente sobre a época do exílio, a Galut, né? Principalmente depois da destruição do segundo templo, no ano 69 para o ano 70 da nossa era comum. Então aconteceu a grande diáspora, a grande Galut, que ainda é uma realidade até os dias de hoje. Então assim fala, né? E precisamos observar que durante o seu exílio era como uma mulher estéril que nunca deu à luz. Ou seja, era uma mulher estéril, ou seja, você na Galut estava sempre na sombra, devido às perseguições terríveis, etc. e tal, né? O povo judeu sempre esteve à sombra, sempre esteve procurando se esconder, por assim dizer, né? Devido às grandes perseguições. Mas aí nós temos na sequência do versículo: mas agora, na época da redenção, você pode cantar. Ó Jerusalém, abra sua boca e cante alto, pois você era uma mulher que nunca tivera dores de parto. Agora, os habitantes de Jerusalém, que antes jazia desolada, são mais numerosos que os habitantes das cidades construídas de Edom. Ou seja, agora, na época da redenção, ou seja, a partir de 14 de maio de 1948, o povo judeu, Israel,
começou a viver a época da redenção, porque era uma cidade estéril, desabitada, desolada. Mas agora, na época da redenção, você pode cantar. E o que você vê em Israel? Desde 14 de maio de 1948. O povo cantando nas ruas. O povo cantando nas praças. É a época da redenção. E essa época da redenção, desde 14 de maio de 1948, é exatamente a preparação para o povo judeu e para aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estejam se preparando para a revelação do justo e único e verdadeiro Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. O justo e o verdadeiro Mashiach não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. Ele será revelado para a redenção final, os últimos dias. Então, na realidade, na linguagem que nós conhecemos como Benei Noach, de forma simples, nós estamos vivendo os últimos dias desde 14 de maio de 1948. Ou seja, a revelação do justo Mashiach está muito mais perto do que imaginamos. É, de fato, a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. E é importante isso, para que tanto judeus como não judeus não caiam na sedução de Amaleque. Para isso, né, um dos livros que nós indicamos para os amados, né, para você poder aumentar o seu vocabulário espiritual, o seu conhecimento da palavra, nós indicamos esse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama-se Desvendar, né? É de um ex-pastor chamado Eli Santos, né? E esse livro, ele foi impresso, né, pela Associação do Judaísmo em Ação, o AJA, né, que tem a liderança do rabino Dor Leão Attar. Então esse livro aqui é um ótimo livro para você dar de presente para aquelas pessoas que estão buscando a verdade e não sabe qual caminho seguir, qual decisão que deve tomar, porque a maioria das dúvidas e contradições do chamado Novo Testamento você vai encontrar aqui. Há uma outra apostila que também fala sobre isso daqui, entendeu? Justamente para não cair nos erros, nos enganos, na sedução da filosofia amalequita. E por isso aqui o profeta Ishaiah está dizendo de forma bem clara: mas agora na época da redenção você pode cantar, ó Jerusalém. E o que nós vemos constantemente nas mídias sociais? O povo judeu não está apenas limitado à sua comunidade, não está limitado apenas à terra de Israel, a Jerusalém. Hoje, o povo judeu, o monoteísmo com fundamento judaico, está presente no mundo inteiro. E o povo judeu que está em Israel, em Jerusalém e nas cidades de Israel, cantam: Ame Israel Rai, ame Israel Rai. O povo de Israel vive. O povo judeu vive. No Bli Neder, não é uma promessa, mas vamos procurar trazer para vocês aqui numa próxima oportunidade a tradução do cântico Ame Israel Rai, né? Nós vamos trazer a tradução para você ter uma noção do que eles cantam, o cântico completo. O povo de Israel vive e Hashem é aquele que sustenta o seu povo, entendeu? Então agora nós temos aqui, de fato, né, no capítulo 54, do verso 1 a 10, exatamente Jerusalém na época da redenção. Jerusalém está vivendo a redenção. E por isso precisamos estar bem alertas. Judeu
não sai do monoteísmo com fundamento judaico para ir para outras religiões, porque não é profecia. A profecia fala sobre o povo judeu sair das nações e retornar para Israel. Sair das nações e retornar plenamente, 100%, para Israel e para Jerusalém, no único e verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, alicerçado na Torá. Esta é a profecia. E não as falsas profecias de que o povo judeu vai se converter a outros segmentos religiosos. Não existe isto na palavra, nem na Torá e nem nos profetas. Muito pelo contrário. Na Torá e nos profetas, em Salmos, fala sobre as nações convergirem para Jerusalém. O que significa isso? As nações deixarão todas as suas idolatrias, deixarão os seus segmentos religiosos, que são comparados a cisternas rotas, e convergirão para o único e verdadeiro Deus de Israel, o Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moshe, o Deus de David, etc, etc e etc. E não o contrário. Ok? Então, por isso, pela graça bendita de Hashem, né, esta palavra maravilhosa da redenção de Jerusalém, a redenção do povo judeu. Ok? Baruch Hashem. A Havidalá hoje acontecerá às 18 horas e 34 minutos. A nossa saudação hoje, né, vai para o casal Margarida Andrade e Leonardo de Apuiarés, né, lá em Ceará, e André Souza de Fortaleza, Ceará também, né? Então Ceará hoje está representado pelo casal Margarida e Leonardo e pelo André. E o nosso nível, né, o nosso Mazal Tov vai para o Geraldo Amanso de Bonito, lá em Pernambuco, e o Lorival André de Teotônio Vilela, lá de Alagoas, né? Então é o nível deles hoje, né? E desejamos aqui um Mazal Tov com todas as bênçãos de Hashem. Pela data judaica, 11 de Elul, até o pôr do sol nós estamos no dia 11 de Elul, ok? E por estarmos exatamente no 11 de Elul, até o pôr do sol, a data de aniversário, né, data judaica de aniversário, é da nossa querida Edna, né? Então hoje é o aniversário judaico da Edna, certo? 11 de Elul. E também é a data de aniversário do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? 11 de Elul. Então aqui nós queremos deixar ao nosso Rav Yaakov Geranstad, né, o nosso Mazal Tov, né, com todas as bênçãos de Hashem, fortalecendo a sua jornada e que os seus objetivos dentro do movimento Benei Noach sejam todos eles alcançados e possamos aí, sem sombra de dúvidas, sermos participantes destas bênçãos aí. E a nossa querida Edna já sabe, né? Maravilha. E também, né, a esposa do Ângelo Roberto, né, a Gisélia, que também faz aniversário no dia de hoje, e também queremos deixar aqui o nosso Mazal Tov, né, muitas felicidades, saúde, proteção, vida longa, e que Hashem seja cada dia mais motivos de bênçãos para a sua vida, né, Gisélia, junto com o seu marido, o Ângelo Roberto. Então, amados, por hoje vamos ficando por aqui. Mazal Tov aos nossos aniversariantes, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem. Shalom, shalom, até lá.